Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando uma nova collab aqui no canal, parceria com a Mobiliza Consultoria, querido Rodrigo Alvarez. E nessa collab a gente vai destrinchar o tema da captação de recursos, que é um assunto quente aqui no podcast e no setor. Aliás, o Rodrigo já esteve aqui conosco no episódio 124, em dezembro de 2023, link está na descrição, e esse papo rendeu muito. Então, por que não organizar aqui para você, amigo ouvinte, uma série especial sobre esse tema? Pois então, seus problemas acabaram, né? A gente tem uma collab aqui com 4 episódios, esse é o primeiro episódio, e vai funcionar da seguinte forma. Uma semana a gente vai soltar um episódio da collab, e na outra semana um episódio aqui da casa, e vamos assim alternando até o final da nossa collab. Terá 4 episódios, tá bom? E nesse primeiro episódio da collab, a gente te oferece aí um panorama da captação de recursos, tanto em termos globais quanto nacionais. E ao longo dos episódios dos outros da Collab, a gente vai jogar luz no tema do desenvolvimento institucional, que tem alta no setor, a gente já falou várias vezes sobre ele aqui. A gente vai trazer alguns casos de organizações aí de fora do eixo, para mostrar que elas também têm encontrado boas soluções criativas para captar recursos, e também vamos retomar um debate aqui que o Rodrigo levantou quando ele esteve aqui no outro episódio lá atrás, que é o da cultura de captação. A gente fala muito da cultura de doação, mas a ideia aqui é trazer esse olhar para dentro da organização e refletir o quanto ela está preparada para lidar com essa agenda da captação de recursos. Bom, já deu para perceber que é conteúdo precioso e muito bem organizado para você, amigo ouvinte. Então, já dá aquela moral aí pra gente, segue o Impacto na Encruzilhada no Spotify, deixa seu comentário lá pra gente e passa lá no Apoia-se, link tá na descrição, para ver como fortalecer o nosso trabalho. Desde 2019 a gente está aqui na podosfera, te entregando gratuitamente conteúdo independente e crítico sobre a fantástica fábrica do impacto. Aproveito sempre para agradecer as pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé, valeu demais. E se liga, hein? Teremos encontro do podcast em maio, lá no Encontro GIF, que vai ser em Fortaleza. Se você estiver por lá, se liga aí no convite secreto, quer saber mais? Fala com a gente, impactonaencruzilhada@gmail.com. Bom, então é isso. Começando o episódio número 1 da nossa collab com a Mobiliza Consultoria e Impacto na Encruzilhada, episódio número 1 chamado de Captação de Recursos na Encruzilhada. Nome sugestivo, não é mesmo? Mas fique tranquilo, amigo ouvinte, que não vai faltar dado, conteúdo, curadoria e reflexão. Você sabe que aqui sempre você tem isso, né? E com o Rodrigo não é diferente, tá? Tá sendo muito bem preparada essa collab e você vai perceber já na sequência aqui, tá bom? Bom, então é isso. Sem mais delongas, partiu pro papo. Salve, Rodrigo, tudo bem? Seja super bem-vindo de volta agora no formato de collab, nosso primeiro episódio dessa collab sobre captação de recursos. Para quem não se lembra, e o link está na descrição, você já esteve aqui conosco, episódio 124, em dezembro de 2023. Aliás, esse episódio gerou bastante audiência, repercussão, e não à toa cá estamos. Então, antes de a gente entrar no assunto, queria te convidar a se apresentar e por que da ideia dessa collab, seja super bem-vindo. Legal, Fábio. Bom, super obrigado mais uma vez aqui nesse podcast. Dessa vez para a gente fazer 4 capítulos de uma collab. Me apresentando, né? Sou Rodrigo Alvarez. Há 3 décadas eu venho me dedicando ao fortalecimento da sociedade civil organizada no Brasil, com foco especial na sustentabilidade financeira das organizações da sociedade civil. E a minha trajetória começou lá atrás, ainda na faculdade, no Centro de Estudos do Terceiro Setor da Fundação Getúlio Vargas, em 95. De lá para cá, eu vivi intensamente esse campo, né? Foram 30 anos, dos quais 15 anos atuando na gestão e mobilização de recursos em organizações sem fins lucrativos, e nos últimos 15 anos eu venho apoiando dezenas de organizações aí como consultor estratégico, né? Ao longo dessa jornada, eu ajudei a fundar a BCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que esse ano completa 25 anos.
atuei também em conselhos como o da ESEC e do Teto, e hoje eu integro, além da Mobiliza, iniciativas como o Movimento por uma Cultura de Doação e o Comitê Consultivo da Plataforma Conjunta. Meu trabalho mais direto hoje é como sócio fundador da Mobiliza, que é uma consultoria especializada em ajudar líderes e organizações a captar recursos de forma mais estratégica e sustentável, né? Então, nesses 30 anos de estrada, eu já vi muita coisa passar por baixo dessa ponte, né, Fábio? Nós já vimos, né? Novas ferramentas, novas plataformas, novas linguagens. Mas uma coisa, se tem uma coisa que permanece nesse período todo, é o fato de que captação de recursos continua sendo o principal desafio da grande maioria das organizações da sociedade civil, né? Uma pesquisa recente da Fomenta mostrou que 86% das organizações indicam esse como o seu maior gargalo. E é exatamente por isso que a gente decidiu propor essa colaboração com o Impacto na Encruzilhada, que é um podcast que eu admiro, acompanho, participo. E aí a gente usou a encruzilhada, porque a encruzilhada também está na captação de recursos, né, que hoje é bastante complexa e merece ser debatida com profundidade, com coragem. E é isso que a gente pretende fazer nesses 4 próximos programas aqui contigo. Pô, maravilhoso. E não tenho dúvida que o ouvinte vai se deliciar com bastante conteúdo e reflexão sobre captação, que é um tema quente. E aí, cara, o contexto, a gente tem escutado muito falar que tá difícil o contexto de captação esse ano, bababá. Queria que você trouxesse um pouco desse contexto, na tua visão, tá pior, tá melhor, tá mais fácil, tá mais difícil captar? Dá um pouco um panorama aí da captação pra gente. Bom, captar recursos no Brasil nunca foi exatamente fácil, né? Mas eu diria que hoje está um pouco mais difícil, sim, principalmente para organizações menores e menos estruturadas. A sensação de aperto é real e alguns dados confirmam isso. A gente vai tentar trazer alguns dados, porque não é fácil também a gente conseguir compilar todos os dados sobre a disponibilidade de recursos para o terceiro setor no Brasil, né? Então, peguei algumas referências, né? Uma delas é o termômetro da doação, que é uma ferramenta que foi criada recentemente pelo Movimento pela Cultura de Doação para avaliar a evolução da cultura de doação no Brasil. E o que a gente vê é um cenário, para ser otimista, de estagnação, né? Então, se a gente olhar entre 2015 e 2022, a doação de pessoa física proporcional ao PIB caiu de 0,23 para 0,13% do PIB, que é muito abaixo da média mundial, que gira em torno de 0,8% do PIB. A gente olhar a média latino-americana, é mais ou menos 0,4% do PIB. Do lado das instituições, empresas, fundações empresariais e familiares e independentes, também comparado em relação ao PIB, segundo o termômetro da doação, também há uma queda aí de 0,7% para 0,5% do PIB nesse mesmo período, né? Esse cenário é especialmente crítico para quem depende de doações livres, flexíveis, muitas delas vindas de fontes internacionais, né? Um exemplo claro acontece aí com o encerramento da atuação da USAID no Brasil, que deixou um buraco enorme, principalmente para ONGs menores que dependiam desse apoio de longo prazo. Ao mesmo tempo, assim, não é um cenário completamente sombrio, né? Tem sinais positivos, oportunidades emergentes. Por exemplo, o ticket médio das doações individuais, segundo a pesquisa Doação Brasil, por exemplo, subiu nesse período aí de 2015 para 2022, subiu 50% nos últimos anos, de R$200 por ano para R$300 por ano. A gente vê também muito engajamento do setor com campanhas como o Dia de Doar, o voluntariado também está em alta, que é um tipo de doação, né? Ou seja, tem movimento acontecendo, né? Eu diria que a gente está num ponto aí de inflexão, que tem riscos de retrocesso sérios, sim, mas também tem um espaço para inovação e reposicionamento,
e a gente vai ver em alguns casos aí nos capítulos dessa collab, alguns casos de inovação e reposicionamento. Então, acho que quem souber ler o contexto e se adaptar, pode até sair mais forte desse momento. Belo panorama, Rodrigo. Você citou aí a questão da USAID, já falamos sobre isso aqui, deixando o link na descrição, episódio com o Alex, passou por aqui. Queria que você explorasse um pouco mais como é que é essa mudança nesse cenário internacional, não só a USAID, mas extrema-direita em vários países do mundo e tal, isso de alguma forma afeta a disponibilidade de recursos para a gente aqui no terceiro setor. Sim. Bom, esse é um tema que tem sido alvo aí de inúmeros artigos, reflexões tanto no Brasil quanto fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas as mudanças no cenário internacional têm um impacto direto e bastante preocupante na sustentabilidade das organizações da sociedade civil aqui no Brasil, principalmente daquelas que atuam em temas mais sensíveis e estruturais como direitos humanos, clima e democracia, por exemplo, né? A gente já tem algumas evidências concretas, né? Um estudo recente feito pela Citaui, com as organizações brasileiras que são apoiadas pela USAID, mostrou que mais de 200 milhões de reais estão em risco nesse momento, né? Esse valor representa 34% do orçamento de 2025 das organizações que responderam a essa pesquisa da Citaui. Mas nas pequenas organizações o impacto é ainda mais dramático, né? Mais da metade do orçamento de pequenas organizações pode ser comprometida colocando projetos e o impacto desses projetos em xeque. Então, desde a suspensão dos repasses, aí falando em termos de mercado de trabalho, né? 170 pessoas já foram demitidas e outras 368 estão sob risco. Isso só pegando essas organizações que responderam a essa pesquisa da Citaui, né? E mais, né? 47% das ONGs que responderam têm reservas para, no máximo, 3 meses. E a maioria não tem margem de resiliência para cortes abruptos, né? Mas, assim, o problema, além disso, esse é um problema sistêmico, né? A retração internacional é mais profunda do que o caso da USAID, né? Segundo algumas análises a que a gente teve acesso, por exemplo, uma análise do Center for Effective Philanthropy, teve uma mudança significativa nas prioridades de grandes fundações americanas pós-Trump, né? Então, temas como equidade racial, direitos LGBTQIA+, justiça climática, defesa da democracia, passaram a enfrentar resistência dentro do próprio campo filantrópico americano, com cortes ou redirecionamentos de recursos, alguns temporários, outros a gente não sabe se tem reversão ou não. A Human Rights Watch também tem alertado para uma onda de criminalização e desfinanciamento de organizações de defesa de direitos civis em várias partes do sul global. Muitas vezes impulsionadas por governos populistas de direita, né? Isso afeta tanto a legitimidade quanto a capacidade operacional dessas organizações. Estou olhando para os Estados Unidos. Na Europa, os dados da OECD mostram que, embora o volume global de ajuda ao desenvolvimento tenha crescido, os recursos destinados à América Latina diminuíram nos últimos 5 anos. Se a gente olhar governos aí, como da Itália e da Holanda, que estão agora sob gestão mais conservadora, eles estão direcionando fundos para políticas de segurança e contenção migratória, né? Outro aspecto é que o aumento de gastos militares em função da guerra na Ucrânia, impulsionada também pelos posicionamentos que os Estados Unidos têm tido nesse aspecto, está pressionando o orçamento da cooperação internacional, especialmente em áreas ambientais e sociais, né? Bom, tudo isso nos coloca diante de uma turbulência concreta, sistêmica, especialmente no que diz respeito a temáticas de agendas críticas como direitos humanos, clima e democracia, que são temáticas que a cooperação internacional olha para apoiar organizações aí na América Latina, no sul global, né?
E aí eu li recentemente um artigo da Graziella Hopstein, da Rede Como A, que faz uma provocação, né? Diante desse possível apagão de recursos internacionais, qual será o papel da filantropia brasileira? Se a gente vai assistir passivamente essa diminuição ou se a gente vai ocupar esse vácuo com coragem e compromisso, né? Então, nossa percepção é que a forma como a gente responder essa pergunta vai, de alguma forma, mudar o futuro da sociedade civil brasileira nos próximos anos. E para enfatizar aqui que nós estamos está fazendo a reflexão que tem poucos meses a partir desse fenômeno, sobretudo Trump, né? Então, a gente ainda está acompanhando os desdobramentos disso, então é legal fazer essa análise ao longo do tempo, acho bacana ressaltar isso. O artigo da Graciela, link na descrição para quem está ouvindo e quiser depois saber mais. E aí, Rodrigo, você fez uma análise de conjuntura mais global, né? Estados Unidos, Europa. E aí você citou no final o impacto disso, ou como é que a filantropia nacional pode se movimentar. Eu queria te ouvir mais sobre isso agora, qual é a tua leitura sobre a filantropia institucional nacional, que tendência você está observando a partir desse quadro aí mais dramático. Tá certo, Fábio. Bom, eu acho que, antes de tudo, vale uma nota técnica importante aqui quando a gente fala de dados sobre a filantropia nacional, né? Quando a gente fala da filantropia institucional, né, feita pelas fundações, empresas, fundações corporativas, familiares e independentes, a gente está olhando principalmente para duas fontes de dados, né? O Censo GIF, que é uma associação, né, da filantropia institucionalizada no Brasil, e o BISC, que é o Benchmark do Investimento Social Corporativo. Eles são estudos robustos, né? O BISC acontece anualmente, o Censo GIF a cada 2 anos, e eles reúnem informações dos maiores investidores sociais do Brasil. Mas é importante lembrar que eles não cobrem a totalidade do investimento social privado. A gente ainda não tem, por exemplo, algo equivalente ao que é a pesquisa Doação Brasil, né, para indivíduos, só que focado em pessoas jurídicas, né? Foi feito um estudo lá em 2002 pelo IPEA, que se chamou a Ação Social das Empresas, né, que olhava a totalidade das empresas no Brasil. Era uma pesquisa que olhava para todas as empresas e não para um grupo de instituições, né, como é o caso do Censo GIF e do BISC. É claro que quando a gente está falando de GIF e BISC, a gente está falando assim, da nata, né, das grandes, maiores e mais relevantes fundações, institutos e empresas que fazem investimento social privado, mas eu queria fazer essa ressalva. Dito isso, né, o que os dados que a gente tem acesso nos mostram? Né? De uma forma geral, o volume de recursos investidos se manteve mais ou menos estável entre 2015 e 2022. Teve um leve crescimento no total doado, né? Se a gente olha depois da pandemia, porque a pandemia dá uma destoada nos números, né? Aumenta muito o investimento social, mas a mediana das doações praticamente não mudou, indica que esse crescimento está concentrado nos grandes investidores. Só que, ao mesmo tempo, tem essa estabilidade, tem alguns sinais positivos e algumas tendências interessantes, né? Então, primeiro, a filantropia institucional brasileira, na nossa percepção, e segundo o que mostram os números, está aos poucos olhando mais para fora de si mesma, né? O Censo GIF, por exemplo, mostra que o número de associados que são majoritariamente financiadores, porque no Censo GIF você tem associados que são financiadores, tem associados que são operadores de projetos, né, ou implementadores, e você tem um híbrido, mas o Censo GIF tem um dado lá que identifica quem são os majoritariamente financiadores, que nos Estados Unidos são chamados grant makers, né? Ou seja, que destinam recursos para organizações, para outras organizações da sociedade civil. Esse número cresceu de 18% para 24% entre 2015 e 2022. Não é uma explosão, mas é um sinal importante de que há mais disposição em fortalecer o ecossistema
e não apenas executar projetos próprios. Um segundo ponto que eu queria ressaltar é o crescimento do uso das leis de incentivo, né, principalmente no BISC, porque as leis de incentivo são usadas principalmente pelas empresas, né? No BISC, que só olha o investimento social corporativo, no BISC 2023, os dados mostram que 30% já dos investimentos das empresas analisadas foram feitos via leis de incentivo. Isso vem crescendo de forma consistente nos últimos anos. As leis de incentivo, desde a Lei Rouanet, né, que é de 1991, tem se consolidado como um mecanismo relevante para a captação de recursos, embora com algumas limitações importantes, né? Elas nem sempre são acessíveis para organizações que atuam com agendas mais estruturantes, como direitos humanos ou mudanças climáticas, por exemplo, né? Em resumo, a filantropia institucional nacional ainda é concentrada, é muito dependente de recursos de incentivos fiscais, ou de alguma forma dependente, né? E com pouca transparência em relação ao universo total de empresas que doam ou investem socialmente, porque eu falei, né, quer dizer, o dado que a gente tem é só de um grupo de empresas e instituições que doam, mas há uma mudança de mentalidade em curso, especialmente nos grandes players, né? Então, eu venho percebendo que há mais debate sobre o fortalecimento institucional das organizações, mais atenção à legitimidade das organizações e mais diálogo com o campo, né? O desafio agora é ampliar essa base e garantir que esse movimento não fique restrito aos círculos mais tradicionais da filantropia, né? A gente precisa de uma filantropia mais ousada, mais distribuída e mais disposta a correr riscos, especialmente diante do provável recuo da cooperação internacional que a gente mencionou antes. Rodrigo, antes de eu entrar numa outra questão importante nossa aqui do debate, que são as doações individuais, queria só jogar a luz nessa questão do recurso incentivado, a gente escuta, digamos, duas faces dessa mesma moeda. De um lado, de que a gente explora pouco o potencial que há para recurso incentivo, para projeto incentivado, que seria bom explorar esse potencial, porque vai trazer mais recurso, blá, blá, blá. Por outro lado, a gente também vê alguns movimentos onde a empresa, muitas vezes, prefere utilizar o recurso incentivado e ela alivia o outro bolso dela, que ela estava alocando para seu instituto, sua fundação e tal. Eu queria que você trouxesse um pouco qual é a sua percepção sobre esse movimento do crescimento de uso de leis de incentivo no nosso setor. A gente tem um regramento aí das leis de incentivo, que hoje a empresa que aporta recursos através das leis de incentivo, ela, na verdade, ela destina recurso de imposto governamental, não é o dinheiro da empresa. No início da Lei Rouanet, no início das leis de incentivo, existia uma lógica de contrapartida empresarial. Então, uma parte vinha, de fato, do bolso da empresa e uma parte vinha de economia de impostos, então é a parte que vem do governo e não da empresa, né? Mas nos últimos anos, assim, praticamente todas as leis de incentivo, tirando algumas exceções de leis municipais ou estaduais, praticamente todas as leis de incentivo são leis de destinação de imposto, né? Existe até um debate no setor de se investimento social privado através de lei de incentivo é mesmo investimento social privado ou não, né? Eu sou a favor da gente incrementar os mecanismos das leis de incentivo, mas é óbvio que, de alguma forma, a gente deixa os investidores sociais mais preguiçosos, entre aspas, quando você tem leis de incentivo tão interessantes, e aí as empresas querem otimizar o uso, né, das leis de incentivo. O que acontece é que as leis de incentivo, Fábio, elas são mais aderentes a organizações que
que são organizações de atendimento direto, né? Então, que atendem crianças e adolescentes. Quais são as leis de incentivo hoje presentes no Brasil, né? São leis de cultura, esporte, criança, adolescente, idoso, e saúde aí, especificamente, né, para oncologia e pessoas portadoras de deficiência, né? O PRONAS e o PRONUN. Então, assim, as leis de incentivo não abarcam tudo, né? Então, não é toda organização que pode ter um projeto incentivado. Além disso, as organizações se ressentem de que a lei de incentivo, de alguma forma, engessa, né? Porque você precisa escrever um projeto, aprovar o projeto na instância governamental, esse projeto aprovado, você precisa captar recursos para as rubricas que estão previstas ali no projeto, né? Então, assim, tem limitações, mas um mecanismo muito atraente para as empresas, né? Eu estimulo meus clientes a sempre pensarem, quando possível, em ter projetos incentivados, porque isso certamente abre muito mais portas com as empresas e traz muito mais possibilidades de você, enfim, ter um financiamento aprovado. Não, muito legal. Eu balançando aqui a cabeça, concordando com a tua reflexão. E, e também ressaltar que ao longo dos episódios da nossa collab a gente vai trazer alguns casos que eu acho que é legal já anunciar para quem está ouvindo. Ilustrar um pouco diferentes organizações de como que elas estão se utilizando dessas várias possibilidades para captar recursos. Mas para fechar aqui o nosso papo, queria te ouvir mais em relação aos doadores individuais. Falamos da filantropia mais global, falamos da nacional, e as pessoas físicas, o que você tem observado aí de tendências no nosso setor? Bom, eu acho que ainda é um tema cheio de contradições, tá? A cultura de doação no Brasil vem se transformando, mas é um caminho longo, né? Cheio de contradições, como eu falei. Se a gente olha para os dados mais recentes da Pesquisa Doação Brasil, e os dados são da Pesquisa Doação Brasil 2022, tá, Mário, o Fábio, saiu em 2023. Vai sair agora em agosto, provavelmente, desse ano, a Pesquisa Doação Brasil 2024, né, que vai atualizar esses números. Então, a gente está pegando os dados da pesquisa mais recente, que foram publicados em 2023. O cenário é ambíguo, né? Por um lado, o percentual dos brasileiros que fizeram ao menos uma doação em dinheiro para uma organização da sociedade civil se manteve estável aí, em torno de 36% da população. Não é um número ruim, mas também, assim, a gente não tem avanços reais em termos de amplitude nos últimos anos, né? Agora, há recortes importantes que sinalizam algumas mudanças, né? Por exemplo, cresceu o número de doadores entre as pessoas com menor renda e escolaridade e também entre pessoas de mais idade, acima de 60 anos, né? Quem tem entre 1 e 2 salários mínimos de renda familiar, por exemplo, passou de 25% para 29%. Entre adultos com ensino fundamental completo, o salto foi de 27% para 32%. Então, as faixas em que cresceram as doações foram as faixas das pessoas mais pobres do Brasil, né? Ou das pessoas com mais idade. Além disso, tem um crescimento relevante no valor médio das doações, como eu falei lá no começo, de R$200 por ano para R$300 por ano. Ou seja, quem doa está doando mais, um pouco mais. Mas a frequência dessas doações também mudou. O brasileiro hoje está preferindo doar de forma mais esporádica, né? A proporção de pessoas que doam todo mês, né? Aquele doador que pagava o boleto mensal, caiu de 64% para 44%. Enquanto as doações trimestrais, né? Quem doa a cada 3 meses, cresceu de 5% para 21%. Isso pode ser um reflexo de uma certa instabilidade econômica, mas também pode ser um reflexo de uma mudança de comportamento. Aí o doador, sendo um doador menos fiel e recorrente, né, como acontecia mais no passado, para um doador que pula de um galho para o outro e faz doações de forma mais esporádica, né? O que talvez anime mais é um clima de expectativa positiva, tá?
Então, por exemplo, em 2022, 45% dos doadores disseram que pretendem doar mais no ano seguinte. Esse número era 36% na edição anterior, então está melhorando. E entre os jovens da geração Z, porque nessa última pesquisa Doação Brasil tem um capítulo especial sobre a geração Z, 52% se disseram dispostos a aumentar suas doações. Até entre os não doadores tem um sinal de mudança. Então, 93% das pessoas afirmaram que poderiam vir a doar. E esse número, a gente poderia dizer, né, todo mundo fala que não doa, mas vai doar, mas esse número era bem menor. Em 2020, esse número era de apenas 57%. Então, o termômetro da doação, voltando àquele documento que eu falei, né, ajuda a contextualizar melhor, né, essa história, porque ele olha não só volume de doação, mas olha outros aspectos, né, de criação da cultura de doação. Ele classifica o estágio atual da cultura de doação no Brasil como em desenvolvimento, né? Então, para a gente falar sendo otimista, né? Isso significa que, em termos de que a gente tem uma base crescente, mas ainda muito a construir, né? Como a gente falou lá, hoje, doação individual no Brasil representa 0,13% do PIB, já foi 0,3% do PIB, a média latino-americana é 0,4%, né? A média mundial 0,8%. Então, faltam incentivos mais acessíveis, educação para doação nas escolas e, principalmente, assim, narrativas públicas mais potentes, né, que ajudem as pessoas a entender que doar para uma organização é tão necessário quanto ajudar alguém diretamente na rua, né? Eu acho que esse tipo de narrativa, essa cultura de captação que eu chamo, né, Fábio, e a gente vai falar ao longo dessa collab, precisa ser incrementado. Isso só acontece com a estruturação de áreas profissionais de captação de recursos, né? A gente vem defendendo essa tese há muito tempo. Então, sim, a gente avançou, mas ainda não o suficiente, né? O desafio agora é fazer com que a doação deixe de ser um gesto pontual e se torne um compromisso cidadão, recorrente, estratégico. É isso que a gente busca. É isso aí. Pedindo licença aqui nesse intervalo para te contar uma novidade. Estamos lançando um novo podcast aqui da casa, da família Impacto na Encruzilhada. O podcast vai se chamar Conta Aí. Conta Aí. Se você tem alguma história dos bastidores aí da fantástica fábrica do impacto, de preferência aquela história que você só pode compartilhar no anonimato, manda pra gente pelo e-mail impactonaencruzilhada@gmail.com. A gente vai analisar as histórias que chegarem e, claro, gente, com os devidos ajustes para assegurar total anonimato, tanto para o autor ou autora da história, quanto para as organizações e pessoas envolvidas. A gente vai transformá-la em episódio do Contaí, o mais novo podcast da família Rede Impacto na Encruzilhada. A ideia é contar o milagre ou o pecado, sem contar o nome do santo, muito menos dos pecadores. Mas fique tranquilo, amigo ouvinte, que o Impacto na Encruzilhada segue normalmente. Então tá esperando o quê? Via pra gente aquela história. Afinal, bastidores e histórias de rádio corredor não faltam na fantástica fábrica do impacto. Então, estamos aguardando a tua história, tá? impactonaencruzilhada@gmail.com. Valeu, voltando aqui para o episódio. Não, ótimo, você levantou a bola aqui para a gente avisar aí nosso amigo ouvinte que a gente vai ter um episódio sobre desenvolvimento institucional, que é um tema quente, que está sendo muito debatido no setor. A gente vai ter um episódio com algum caso aí, alguns cases, para trazer referências mesmo na ponta, o que as organizações têm feito. E a gente também vai trazer, como o Rodrigo mencionou, o que ele chama de cultura de captação. Muito diferente a organização captar via lei de incentivo do que ela captar com pessoa física, por exemplo. Então, um pouco debater como é que isso se desdobra
dentro da organização. Rodrigo, acho que sim, como um primeiro capítulo, acho que a gente deu um bom panorama, deu um quadro bastante sólido aí para quem está ouvindo. Eu queria só te convidar a fazer algum toque final, alguma reflexão final para a gente encerrar esse primeiro episódio. Então, legal, Fabio. Eu acho que entusiasmar aí os ouvintes. Não quis trazer um cenário aí sombrio, não queria que parecesse um cenário sombrio, mas ao mesmo tempo é um cenário que exige cuidados, exige atenção e exige urgência para a gente olhar para esse cenário, né? Eu acho que esse é vamos dizer assim, a narrativa aqui por trás desse capítulo, né? E fica o convite, se você gostou dessa conversa, que você não perca os próximos episódios, né? A gente tem aí uma encruzilhada na frente, mas também tem muitos caminhos possíveis e a gente espera que nos próximos episódios a gente mostre aí caminhos possíveis que já estão surgindo e agradecer você, Fábio, pela confiança, pelos ouvintes, pela escuta e até o próximo episódio com vocês. Valeu, Fábio.